Tudo bom, deputado? Boa tarde, bem-vindo. Bom, diante desse contexto todo, a minha pergunta é qual a expectativa de que a CPMI chegue em alguém do governo ou no próprio Lula? E quando? Se isso vai acontecer antes das eleições? Olha, primeiramente, André, eu gostaria só de dizer que admiro muito o seu trabalho e fico muito feliz de participar hoje aqui contigo. Olha, André, na verdade, né, a CPMI ela tem feito um trabalho muito revelador, esclarecedor e tem pautado as investigações, inclusive, da Polícia Federal. Eu não sei se você se recorda que logo lá no início das investigações, quando explodiu a fraude do INSS, o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, que é um pelego, um serviçal do Lula, ele deu declarações dizendo que o Sindinap e o Frei Chico não eram alvos de investigação da Polícia Federal. Eu gostaria de lembrar também que a própria AGU, quando houve toda a explosão da fraude, ela determinou o bloqueio de recursos de diversas entidades e deixou 4 entidades fora. Dentre elas, deixou a CONTAG, que é presidida por Aristide Veras, que é irmão do deputado do PT, Carlos Veras, deixou de fora o Sindinap, que é a que teve o maior volume de arrecadação fraudulenta nesse período, e também a Conafer, que também é uma outra entidade que tem relação muito íntima com o PT e com satélites de esquerda. E quando nós conseguimos tomar a CPMI para nós, quando eu digo para nós, é no sentido de que nós sequestrássemos da mão do PT e do governo, porque estava tudo armado de que seria um presidente do PT, que seria o Omar Aziz, e seria um relator ligado ao governo, que seria o Ricardo Aires, que é do Republicanos, mas é totalmente governista, vota com o governo, inclusive lá. Quando nós fizemos uma articulação e colocamos o Carlos Viana, um presidente independente na presidência, e colocamos o Alfredo Gaspar, que é um relator excepcional, um cara que conhece tudo, que foi promotor de justiça durante muito tempo, nós começamos a dar um novo caminho para a CPMI, fazendo as investigações, as apurações com seriedade realmente. Só que, infelizmente, o governo acabou construindo uma maioria lá para impedir que as investigações avancem sobre figuras-chave como esses que nós estamos vendo aí. O próprio Adroaldo Portal, que também foi barrada a convocação dele, a própria Daniele Miranda Fonteles, o próprio Lulinha, o Frei Chico. Só que nós sabemos que, a partir dessas investigações, ainda que a CPMI não consiga avançar sobre essas figuras, a gente vai conseguindo esclarecer muita coisa e gerar essa substância, gerar um conjunto probatório para o próprio relator do inquérito que corre na Polícia Federal, no STF, que é o André Mendonça, ele consiga puxar as coisas que nós não estamos conseguindo fazer na CPMI. Então, assim, eu acho que está avançando bem, está avançando muito melhor até do que nós esperávamos, porque realmente, se não tivéssemos a CPMI, para dar, inclusive, os holofotes, para mostrar para a população o que está acontecendo, a gente não conseguiria avançar dessa forma sobre figuras ligadas ao governo, como, por exemplo, o Lulinha, filho do Lula. Agora, longe de ter capacidade para dar sugestões para a próxima campanha, pegue a CPMI e diga, tá vendo, o governo quer e disse que combate a corrupção, mas olha o que ele fez. Barrou Frei Chico, barrou Lulinha, barrou esse, barrou aquele. Então não estão querendo. Não seja trouxa, eleitor. Olha o que está acontecendo. Deputado, me pareceu brilhante. Alfredo Gaspar, ele com sua simplicidade, ele pergunta alguma coisa para a pessoa nega e ele fala, sim senhor, como dizendo, vai tomar mesmo assim, fica tranquilo, não se preocupe, não precisa responder, que a gente vai chegar até você. Maravilhoso o trabalho que tem feito o senador Carlos Viana, que inclusive passando por dificuldades de saúde, porque teve que fazer uma cirurgia, e o Alfredo Gaspar. A delegada Raquel Galinatti tem uma pergunta para você. Deputado, boa tarde, parabéns pelo trabalho. É necessário também, não obstante o excelente trabalho da CPMI, que dá publicidade, notoriedade e deixa muito público os atos políticos que tentam camuflar,
Talvez uma requisição da própria CPMI ao governo federal, ao Ministério da Justiça e Segurança, indagando qual é o montante do contingente dos policiais federais que estão designados para a investigação dessa grande canalice, desses atos criminosos que surrupiaram dinheiro dos aposentados. Essa vai a minha sugestão. Olha, obrigado, delegada. Realmente, hoje nós temos um contingente muito pequeno também de policiais federais, se eu não me engano, tem em torno aí de 13 mil no máximo. Mas realmente a gente precisa entender qual é a força-tarefa que está envolvida nisso, e eu sei que eles devem estar sofrendo muita pressão, né? Porque, infelizmente, a Polícia Federal sempre foi gloriosa, uma instituição tão honrada, admirada pela população, com muita credibilidade. Infelizmente, até isso, o governo Lula conseguiu destruir a imagem da Polícia Federal. Conseguiu sequestrar diversos delegados, como esse pelego aí, o Andrei Rodrigues, que protege, blinda o governo, muitas vezes até fazendo declarações que, em termos de proteção do governo, como fez defendendo o Frei Chico, defendendo o Sindinap. Recentemente nós ouvimos também ele defendendo até o Lulinha, dizendo que, olha, não necessariamente uma pessoa por estar no mesmo voo significa que eles viajaram junto. Pelo amor de Deus, é muita coincidência, né? Ele no mesmo voo, no mesmo dia, primeira classe, mesmo período, mesmo local, assim, muita coincidência. E ele demonstra que ele é totalmente alinhado com o governo e blindando, querendo realmente proteger o governo Lula. Agora, tem uma coisa que realmente me chamou muita atenção aqui na fala de vocês sobre essa questão da publicidade que nós estamos conseguindo fazer com a CPMI nessa fraude do INSS. Eu não sei se vocês se recordam, mas na época da CPI da Covid, que era uma CPI circense, era um teatro total, e assim, ninguém assistia aquilo, mas a Rede Globo, ela dava uma visibilidade ao ponto de transmitir ao vivo o que estava acontecendo na CPI. Sim. Eu duvido vocês verem uma vez sequer a Globo ter noticiado alguma coisa sobre a CPMI. A CPMI do INSS está tendo, audiência que nunca houve antes na história no Senado Federal. 40 mil pessoas assistindo simultaneamente, às vezes. É muita gente assistindo, só que eles nunca falam a respeito disso. Tamanha é a blindagem também que está ocorrendo por parte de veículos de imprensa, porque Lula paga muito bem a esses veículos. Por isso é importante o trabalho, por isso apelamos a assinantes a que nos acompanhem, porque aqui tem sim, aqui a única reclamação que fazemos, Carlos, às vezes, é que o horário da CPMI atrapalha o nosso programa, então a gente fica assistindo e não fica trabalhando. Mas fora isso, está perfeito. Então, parabéns pelo trabalho. Se a gente não se fala, muito feliz Natal, feliz Ano Novo. E não desistam, por favor, continuem investigando até que isso seja dilucidado, que todos os corruptos terminem presos, que é um desejo que todos nós temos. Na cartinha para o Papai Noel, a gente manda, e que todos os corruptos terminem presos. Até agora o Papai Noel não nos atendeu aos desejos. Quem sabe esse ano que vem atenda aos desejos dos brasileiros, ou de grande parte dos brasileiros. Muito obrigado, Carlos. Tegria, muito obrigado pelo carinho de sempre. Cumprimentar novamente toda a bancada, que vocês tenham um ótimo Natal, um feliz Ano Novo e que 2026 seja um ano de restauração do Brasil. É isso aí. Obrigado.